Ao contrário da última vez que eles se reuniram neste mundo, Plutão tinha a mesma forma humana que ela tinha em origem. E embora tivessem ouvido que a metamorfo Mari havia se juntado ao lado de Vandaliel, na verdade não a tinham visto pessoalmente, e ela agora olhava em volta com apenas 15 anos de idade, em vez da mulher na casa dos 30 que ela tinha estado em Oride. Asagi e os outros tiveram que lutar para esconder a surpresa ao ver os dois. Guarde o material sentimental do reencontro depois de explicarmos a resposta de Vandaliel. Acho que não tem nada disso entre você e eu, mas tem entre você e Mari, não tem, disse Plutão. Eu sei. Mas primeiro preciso me desculpar. Sinto muito, vocês três, disse Mari, abaixando ligeiramente a cabeça em desculpas. Asagi, Tendou e Shouko ficaram completamente perplexos. Por que são você desculpando? Disse Asagi incrédulo. Sim. Na verdade, somos nós que precisamos pedir desculpas a você, por não perceber que você estava sendo usado por Rikudou até depois de já estarmos mortos, disse Tendou. Não para coisas em origem, mas aqui. Eu tinha ouvido falar que vocês três estavam em Orbaum. Sinto muito por não entrar em contato, disse Omari com um sorriso, levantando a cabeça novamente. Não era que eu estava desinteressado em você, mas eu sabia que se eu fizesse contato com você naquela época, definitivamente se transformaria em algo problemático, então eu simplesmente não poderia me trazer para. Quer dizer, eu não queria ouvir coisas como, se você se juntou ao Vandaliel, então explique o que ele está fazendo, ou por que você se juntou a Kanako e aos outros, ela disse alegremente, usando o metamorfo para alterar suas cordas vocais para replicar a voz e o tom de fala de Asagi perfeitamente enquanto ela imitava o que ele poderia ter dito a ela. Você não sente pena nem um pouco, não é? Disse Shouko com um sorriso irônico. Acho que não. Seria útil se você pudesse esquecer quaisquer dívidas que devemos uns aos outros sobre o que aconteceu em nossas vidas anteriores antes de ouvir o que temos a dizer, disse Omari. Ela pessoalmente não tinha nada contra Tendou, Shouko, ou mesmo Asagi. Quando ela era membro dos Bravers, ela achou Asagi autoritário, incômodo ou simplesmente exasperante. Ela até se lembrou de estar completamente farta dele em alguns momentos. Mas no final, isso foi tudo. Ele era autoritário, mas ainda era camarada. Um colega, um aliado em batalha. Mari nunca o considerou um amigo próximo, mas nunca se ressentiu dele. No entanto, era inaceitável que ele fosse atualmente uma fonte de problemas para Vandaliel. Ainda assim, ela acreditava que seria melhor que isso pudesse ser resolvido pacificamente através da discussão que estava prestes a ocorrer. Quanto a Tendou e Shouko, ela nunca esteve suficientemente envolvida com eles para nutrir qualquer animosidade por eles. Eles não conseguiram salvá-la de Rikudou e Jiri e Dark Avalon, mas isso foi um fracasso compartilhado por todos os outros membros dos Bravers também. Então ela não manteve isso contra eles. Aliás, Kanako e os outros não vieram porque se viessem, você definitivamente estaria discutindo, disse Mari. E mesmo que você não tenha discutido, em algum lugar abaixo da linha, Asagi pode afirmar que ele só recuou porque Kanako usou o Vênus para alterar suas memórias. Isso faria Vandaliel realmente zangado com ele. Se isso acontecesse, ele sentiria pena de Tendou e Shouko, bem como do Duque Birgit. Ou então ele diz. Nem eu iria tão longe e Asagi começou a protestar. Asagi, o que ela quer dizer é que ela tem tão pouca confiança para você que acredita que você diria algo assim, disse Tendou. Então, e a resposta à carta? Perguntou Shouko. Na carta de Asagi, ele havia escrito sobre uma série de coisas que considerava perigosas, porque sentia que eram perigosas e o que achava que deveria ser feito a respeito. Vamos ao assunto em questão, então, disse Plutão, removendo a carta do envelope em sua mão. A resposta de Vandaliel à carta de Asagi foi bastante extensa. Querido Asagi Minami Dono, Plutão começou a ler em voz alta. Você escreveu sobre suas muitas perguntas, dúvidas e solicitações sobre as políticas de nossa nação, mas não temos obrigação de responder a nenhuma delas. Ser rejeitado tão claramente, desde o início, fez Asagi suspirar em choque, com os olhos arregalados de espanto. Como Mari e Plutão vieram explicar o conteúdo da resposta de Vandaliel, em vez de simplesmente entregar-lhe a carta, parecia que ele esperava uma resposta mais suave.
Mas Tendou e Shouko revisaram e editaram repetidamente a carta que Asaji havia escrito, eles usavam expressões um tanto compreensivas. Afinal, você não é um oficial civil que apoia nossa nação, nem é um oficial militar, nem é um dos cidadãos da nação. Podemos ter relações cordiais, mas você não passa de um aventureiro que é cidadão de outra nação. Portanto, não posso explicar nenhuma das políticas, medidas ou planos que a nossa nação está a implementar. Como Vandaliel havia escrito, ele era o imperador do Império Demônio de Vidal, e Asaji era um aventureiro que pertencia a outra nação. Vandaliel não tinha obrigação de revelar informações que seriam consideradas segredos nacionais a alguém assim. Asaji, não existem departamentos de relações públicas ou secretários de imprensa neste mundo. Mesmo os direitos humanos não estão devidamente definidos, o que faz você pensar que teria direito à informação, disse Mari. Se você quiser aprender essa informação, provavelmente não terá outra opção senão se tornar diplomata de algum duque em algum lugar, mas, e bem, isso provavelmente é impossível. Você claramente não é adequado para isso, afinal. Não, mas, quero dizer, há coisas que gostaria de perguntar a ele, como outro indivíduo reencarnado da Terra e origem, alguém na mesma situação que Rin e Asaji começou, aparentemente incapaz de aceitar essa rejeição apesar da resposta de Vandaliel e da explicação de Mari. Mas Vandaliel esperava isso. Porém, como é improvável que você fique satisfeito em não receber nenhuma resposta, farei um favor e uma resposta especiais, Plutão continuou lendo. Gostaria que você evitasse que esta informação saísse deste lugar. Se esta informação vazar e eu determinar que você ou seus companheiros foram a fonte, tomarei as medidas apropriadas. A expressão de Asaji iluminou-se, enquanto Tendou e Shouko franziram a testa, suspeitando que era melhor não saberem. Em primeiro lugar, gostaria de responder à sua pergunta perguntando se pretendo conquistar o mundo. Não pretendo nem estou considerando a conquista através da força militar, a agressão através de meios econômicos ou a erosão das nações por dentro com a religião, e Plutão fez uma pausa. Posso garantir isso. Assim como eu, disse Mari. Asaji parece desconfiado, mas mesmo Vandaliel se tornando o governante de uma nação extremamente poderosa foi principalmente por acaso. Aparentemente, Asaji estava preocupado com a possibilidade de Vandaliel ter como objetivo conquistar o mundo. Ele não estava sozinho nisso, é claro, essa era uma preocupação compartilhada por alguns dos nobres do reino Orbaum também. Enquanto isso, a nação sagrada de Amir era ainda mais explícita em suas suspeitas, dizendo repetidamente ao público que Vandaliel pretendia engolir o mundo na escuridão. Mas Vandaliel não tinha tais intenções. Para começar, a revelação da sua verdadeira natureza ao reino Orbaum foi um evento inesperado e não intencional que foi forçado pela conspiração concebida pelo Dark Avalon Rikudou e Jiri. Antes disso, Vandaliel nunca havia desejado ser um governante todo-poderoso, ele não havia tomado nenhuma ação para expandir seu território. Ele desejava uma certa quantidade de bens e um certo nível de posição social para alcançar a felicidade que perseguia, mas teria ficado satisfeito em se tornar um nobre honorário. Se você não acredita em nós, podemos lhe dar um simples resumo dos acontecimentos. Temos permissão para conversar sobre isso com você, disse Mari. Mesmo que tenha sido por acaso que as coisas ficaram assim, não tem como que o acaso seja como ele ganhou tanto poder. Se alguém pudesse se tornar poderoso o suficiente para derrotar o rei demônio, por acaso, ninguém jamais sofreria. Asaji argumentou. Ele tinha razão. No entanto, se você está perguntando por que Vandaliel ganhou tanto poder, seria Rodcourt, não é? Plutão apontou. Se Rodcourt lhe tivesse dado corretamente as habilidades, as afinidades com atributos e a fortuna que ele erroneamente deu a Memi Hiroto, Vandaliel teria acabado como um ser completamente diferente do que é agora. Asaji gemeu e ficou em silêncio. Após a reencarnação de Vandaliel em Lambda, sua mãe Darcia foi morta quando ele ainda era criança. Ele se tornou o rei Gol de um assentamento Gol, derrotou um nobre orc em batalha, reviveu Taloshein e todo o resto. Ele só alcançou todas essas coisas e foi vitorioso em todas aquelas batalhas, não apenas por meio de seu próprio trabalho árduo, mas porque tinha magia de atributos de morte e uma grande quantidade de mana. Foi por isso que ele chegou a esse ponto involuntariamente, por acaso.
A sua boa natureza e benevolência tinham-lhe permitido não abandonar aqueles que não queria abandonar, proteger aqueles que queria proteger e pisotear os seus inimigos para chegar onde estava agora. O fato de ele ter recebido a proteção divina de vida, removendo o limite de quão capaz ele poderia se tornar, desempenhou um grande papel. Mas não se podia negar que tudo isso só havia acontecido por causa do erro de Rodcourt naquela época. Se Rodcourt tivesse concedido a Vandaliel o que ele deveria ter tido desde o início, ele não teria sido vendido para uma instalação de pesquisa de uma nação militar quando criança. Se possuísse afinidade por outros atributos, nunca teria despertado sua afinidade pelo atributo morte. Se lhe tivessem sido concedidas habilidades e uma fortuna, ele teria uma quantidade mais limitada de mana. Para começar, depois que o rei demônio Guduranis despedaçou as almas de Zakart e dos outros, se Rodcourt não tivesse unido à força seus fragmentos de alma em uma alma, ele nem existiria, mas, e bem, mesmo que não voltemos tão longe, podemos dizer que se Rodcourt tivesse suas merdas juntas naquela época, as coisas não estariam onde estão agora, disse Mari. A magia dos atributos da morte nunca teria sido descoberta em Origin, e Plutão e os outros não teriam acabado sendo usados em experimentos e pesquisas sobre magia dos atributos da morte, e embora pudessem ter acabado sendo usados para outros experimentos. Rikudou e Jiri não teria se absorvido em pesquisas sobre magia de atributos de morte, nem, embora pudesse ter planejado alguma outra conspiração. Mari pode ter passado o resto de sua vida em confinamento solitário depois de se vingar de Kaido Kanata, mas ela não teria sido usada por Rikudou. Vandaliel ainda poderia estar morando em Origin como Amami Eiroto. Isso também significaria que Darcia nunca teria ressuscitado. Seu filho, com a alma de outra pessoa em vez da de Vandaliel, teria morrido pouco depois dela. Zadiris e os outros Gous teriam morrido de velhice ou sido derrotados pelo nobre orco Bugoga. Taloshein ainda não passaria de uma ruína, e a princesa Levia e os outros ainda estariam vagando pelos corredores abaixo do castelo em Ninelan, no Ducado Arkner, como fantasmas. Para ir ainda mais longe, a organização de vampiros adorando o deus maligno da vida alegre, Irushukaka, ainda estaria florescendo, e a região dentro da Cordilheira Bondar poderia estar sob o controle de Ravovifard, o deus maligno da libertação. A sila do Ducado de Sauron teria sido usada pela resistência, e Zerzoregen, o deus maligno do canibalismo e da pilhagem, ainda estaria à espreita no Ducado de Alcrin e causando desastre. Assim, poder-se-ia dizer que o erro de Rodcourt tinha sido muito influente para o mundo. Dito isso, nenhum de nós agradecerá a Rodcourt. Não é como se ele tivesse desempenhado algum papel ingrato e imposto julgamentos a Vandaliel para algum propósito. Tudo o que ele fez foi cometer um erro. Foi Vandaliel e sua grandeza que superaram essas dificuldades, declarou o Plutão, e seu elogio a ele brilhou visivelmente em seus olhos. Embora Plutão se referisse a Vandaliel sem anexar nenhum título honorífico ao seu nome, porque o próprio Vandaliel preferia isso, não houve erro de que ela o adorasse. Para Zagi, isso era uma coisa perigosa por si só, mas era um facto que não havia nada de incorreto no que Plutão e Mari diziam. E ele tinha uma compreensão subconsciente de que, mesmo que Vandaliel tivesse que superar essas provações, ele não tinha sido de nenhuma ajuda para Vandaliel, apesar de afirmar ser um camarada seu, então ele não conseguia pensar em nada a dizer. Plutão, parece que Azagi aceitou que Vandaliel nunca atingiu seu atual nível de presença no mundo porque queria, então vamos passar para o próximo ponto, disse Mari. Sim, você está certo. O próximo ponto é, e Plutão começou a ler a carta novamente. Quanto à sua pergunta sobre se pretendo continuar a difundir itens mágicos que usam magia de atributos de morte e fragmentos do Rei Demônio, minha resposta é um sim. Azagi soltou um barulho chocado. Espere, eu realmente não me importo com os itens e membros artificiais que vocês chamam de equipamento de transformação, ponto. Mas e a poção de sangue e o creme V? Eles realmente não têm efeitos colaterais no corpo das pessoas? Se você quer dizer bifectis em vez de war, então sim, eles querem. Isso muda a raça da pessoa. Os humanos que foram guiados tornam-se humanos das trevas, os anões tornam-se dever, Beastkin tornam-se Dark Beastkin e assim por diante, disse Mari. Ela passou a entrar em detalhes sobre Dark Humans e tal, mas isso parecia apenas fazer Azagi se sentir ainda mais como o mundo estava sendo ameaçado.
A mutação das pessoas em outras raças foi acompanhada por elas começarem a apoiar Vandaliel. Ele provavelmente via isso como pessoas sendo atraídas pelos benefícios oferecidos pela poção de sangue e pelo creme V, o que as levou a sofrer mutações e sofrer lavagem cerebral. Asagi, você entendeu errado, disse Tendou, tentando aplacar Asagi antes que ele pudesse expressar suas objeções. Você entenderia se apenas ouvisse corretamente. As pessoas não sofrem mutações e tornam-se guiadas porque usaram esses medicamentos. Os efeitos desses medicamentos fazem com que as pessoas que já foram orientadas sofram mutações. Para as pessoas que não foram guiadas por Vandaliel, são apenas remédios. E além disso, o fato de suas raças mudarem. Neste mundo, principalmente nesta sociedade onde existem muitas raças que foram criadas por vida, não vejo isso como um problema, disse Shouko. Tendou, Shouko, vocês dois estão falando sério? Asagi exclamou. Eles se tornam imortais. Se a maioria das pessoas viver para sempre, as coisas poderão estar bem agora, mas no futuro, os países e as sociedades irão. É verdade que isso seria um grande problema se isso fosse Terra ou Origem. Nesses mundos, existem apenas humanos, então a única sociedade que existe é aquela adaptada aos humanos, disse Tendou. Mas este é um mundo diferente. Os humanos podem não viver 100 anos, mas anões e Beastkin vivem 200, Ghouls e Titãs vivem 300, Elfos 500 e Elfos Negros 1000. Do ponto de vista de um ser humano, eles também podem ser imortais, disse o Shouko. Na verdade, muitas raças em Lambda tiveram uma expectativa de vida muito mais longa do que os humanos da Terra. Mesmo que alguns tivessem sua expectativa de vida aumentada de vários séculos para vários milênios, isso não poderia ser considerado uma mudança particularmente significativa. A mutação para um humano negro também teve a tendência de diminuir a fertilidade. Um único casal não daria à luz centenas de filhos ao longo de centenas de anos. Magem e vampiros nem sequer têm expectativa de vida limitada, acrescentou o Shouko. É verdade que uma onda explosiva de população poderia ocorrer no futuro, mas isso estaria a séculos de distância. Se tomarmos medidas para prever os problemas que poderão ocorrer no futuro e começarmos a tomar medidas para evitá-los agora, uma solução poderá ser encontrada até lá, disse Tendou. Isso não é só adiar para mais tarde, disse Asagi. Adiar para mais tarde seria abandonar o problema e não fazer nada a respeito. Agir e se esforçar para encontrar uma solução só adiará isso mais tarde, disse Shouko. Asagi tinha os valores de um humano que havia vivido na Terra e em origem, e de sua perspectiva, as ações de Vandaliel e a influência que elas tinham eram um problema. Mas Plutão assistiu com uma expressão surpresa enquanto Tendou e Shouko explicavam ativamente as coisas a Asagi, a fim de aplacá-lo. Ela esperava que esses dois realmente tivessem que desempenhar o papel de aplacar Asagi, mas não esperava que eles chegassem ao ponto de expressar suas opiniões conflitantes para detê-lo. Na verdade, Vandaliel não tinha uma solução fundamental para o problema de uma potencial explosão populacional num futuro onde as pessoas viviam para sempre. Por enquanto, ele acreditava que recuperar as áreas inabitáveis, acima do nível do solo, do continente do Rei Demônio e do continente Demônio garantiria terras suficientes para vários bilhões de pessoas viverem. Se ele criasse masmorras e as usasse como espaços residenciais, uma população de 20 ou 30 bilhões poderia ser sustentada. Quanto ao que fazer se a população se expandisse ainda mais do que isso, ele só tinha o vago pensamento de reivindicar mais terras no espaço sideral. Vandaliel mudou uma cordilheira há pouco tempo. Em vários séculos, era possível que ele se tornasse capaz de terraformar planetas para serem adequados para habitação. No entanto, não foi garantido que as populações aumentariam a um ritmo fixo. Era possível que as taxas de natalidade aumentassem, mas também era possível que diminuíssem. Na verdade, durante a época em que Mari viveu na Terra, o declínio das taxas de natalidade tornou-se um problema social em muitos países desenvolvidos, e não apenas no Japão. Plutão esperou até que Asagi se tornasse incapaz de encontrar qualquer refutação aos pontos levantados por Tendou e Shouko. Agora, parece que Asagi está convencido, então passemos a resposta à próxima pergunta, ou melhor, solicitemos, e disse ela, começando a ler a carta mais uma vez. Quanto à sua opinião de que Kanako é perigosa e à sua exigência de que eu a veja da mesma maneira, não vejo valor ou razão em lhe fornecer uma resposta.
Isso é tudo. Plutão olhou para cima novamente. É o que ele diz. Eu sabia. Asaji gritou. Então, assim que as coisas começarem a correr mal para ela, ela vai trair-nos? As coisas não vão correr mal para Kanako pelo menos nos próximos 1000 anos, eu diria, então você não precisa se preocupar com isso, disse Plutão. E mesmo que ela se tornasse traidora, quem seria traído seria Vandaliel, não você. Não tem nada a ver com você, então você não tem nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. Era inimaginável para Plutão e para o resto das personalidades da Legião, aliás, que alguma vez houvesse uma situação em que Kanako traísse Vandaliel. Se eles tivessem que criar possíveis cenários onde ela o fizesse, esses cenários acabariam sendo totalmente realistas. Mas Asaji não acreditaria apenas nessa explicação. Afinal, Kanako realmente traiu ele e seus companheiros uma vez, e para ele, essa era a única verdade que importava. A própria Kanako havia dito, Asaji nunca acreditaria em mim, então não acho que haja uma razão para fazê-lo. Diga a ele que mesmo que eu traísse Van, isso não teria nada a ver com ele. Na verdade, Asaji nem era cidadão do Império Demônio de Vidal, então mesmo que Kanako traísse Vandaliel, isso não o afetaria diretamente. Mesmo que ele tivesse sido traído em Origin, este era Lambda. Não havia nenhuma lei para punir Kanako pelas ações que ela havia tomado em outro mundo durante sua vida anterior, nem havia um tribunal que pudesse julgá-la por isso. Asaji nem tinha provas para processá-la. Dado que Vandaliel havia declarado que Asaji nada mais era do que um estranho para ele, Asaji não tinha voz sobre isso. Então e aquele distrito de Zakart, disse Asaji, trazendo à tona o próximo tópico da carta que escreveu. Está na capital do reino Orbaumi. Até eu deveria ter uma palavra a dizer sobre isso. A área em questão tinha sido originalmente um distrito de favelas, e o fato de ter sido restaurado num piscar de olhos era uma coisa boa, mesmo na visão de Asaji. Mas os demônios e mortos-vivos que haviam sido feitos os novos moradores do distrito todos elogiaram e adoraram Vandaliel, tentando construir igrejas em seu nome e erguendo estátuas dele. Asaji sentiu que era perigoso que Vandaliel estivesse conduzindo uma pseudo-reencarnação nos mortos, a fim de criar mais apoiadores para si mesmo. E sobre aqueles familiares do Rei Demônio, disse o Asaji. Percebi isso corretamente durante o incidente com Rikudou, mas essas coisas são entidades divididas dele, mas não realmente. São como terminais dele, não são. Sim, eles são. Então o que? Perguntou Plutão. E daí, minha bunda? Se ele libertar aqueles familiares do Rei Demônio por toda a cidade, isso lhe permitirá monitorar todo o lugar. Você não acha isso aterrorizante? Asaji exigiu. Desculpe, mas não entendo o que você está dizendo agora, disse Plutão, completamente incapaz de compreender o ponto de vista de Asaji. Vocês entendem? Ela perguntou aos outros sobre Legion, e ela se transformou neles um de cada vez a uma velocidade desorientadora quando eles saíram para responder. Não, disse Fantasma. Não é uma pista, disse Baba Yaga. Valkyria deu uma risada forte. É desagradavelmente incompreensível. E você, Hitomi? Perguntou Chad. Eu sei que sou um indivíduo reencarnado como ele, mas eu não entendo, também, Hitomi respondeu. Nenhuma única das personalidades de Legion entendeu o que Asaji estava tentando dizer. Eles não conseguiram compreender onde estava o problema com Vandaliel monitorando tudo. As pessoas rezavam para serem vigiadas, não era? Eles oraram aos seus deuses, aos seus antepassados, aos seus familiares ou amantes perdidos. Então, qual era o problema com Vandaliel, que era um deus, cuidando das pessoas? Claro, todas as personalidades de Legion entenderam que havia quem não adorasse Vandaliel. No entanto, eles nunca haviam considerado um problema que Vandaliel vigiasse aqueles que não o adoravam. Embora os membros da Legion não tivessem sido habitantes comuns da Origin, as pessoas eram monitoradas tão fortemente naquele mundo, mas nunca pensaram duas vezes, não é? Câmeras de segurança, câmeras de vigilância, câmeras de dispositivos móveis de propriedade de pessoas físicas, câmeras de painel, câmeras acopladas a familiares e golems, satélites, e essas coisas tornaram as coisas tão difíceis para Legion quando eles moravam em Origin.
Na verdade, nenhuma única pessoa em Talochein sentiu qualquer desconforto ou estresse por ser vigiada pelos familiares do Rei Demônio. Na verdade, aqueles que estavam acostumados a eles os usavam como telefones celulares, mídia ou consoles de jogos. Se alguém quisesse entrar em contato com um amigo, tudo o que precisava fazer era dizer ao Rei Demônio familiar mais próximo o nome de seu amigo e o que eles queriam dizer. Outro Demon King familiar, o mais próximo de seu amigo, transmitiria a mensagem. Se alguém quisesse saber quais restaurantes eram recomendados ou as notícias locais daquele dia, tudo o que precisava fazer era perguntar, e os familiares do Rei Demônio lhes diriam o que quisessem saber. Se alguém se encontrasse com muito tempo livre, poderia jogar jogos simples com um Demon King familiar, embora vencesse facilmente, já que os Demon King familiares não eram muito bons em jogos de tabuleiro por algum motivo. Os cidadãos de Talochein estavam em termos tão amigáveis com os familiares do Rei Demônio que Legion até sentiu que os familiares do Rei Demônio os mimaram um pouco demais. Se Azaghal tentasse iniciar um movimento para proibir os familiares do Rei Demônio em Talochein, ele ganharia imediatamente o ódio de toda a cidade. Alguns cidadãos particularmente de sangue quente poderiam até se tornar violentos por causa do assunto. Então, onde estava o perigo? As personalidades da Legião não conseguiam entendê-lo. Enquanto isso, Azaghal ficou surpreso que Minuma Itome, que era uma das personalidades de Legion, mas já havia sido um dos Bravers, não conseguiu entender seu ponto. Mas antes que ele pudesse expressar isso, Mario interrompeu. Em outras palavras, Azaghal sente que é perigoso que Vandaliel tenha um número crescente de apoiadores que o apoiam, independentemente de suas políticas, ações e palavras. E embora as câmaras de segurança e as câmaras dos smartphones pertençam a diferentes empresas, organizações e indivíduos, é Vandaliel, o governante de uma nação, que monitoriza pessoalmente tudo, e também sente que isso é perigoso. Isso está correto? Como Azaghal, antes de sua reencarnação, Mari já havia sido apenas uma estudante comum na Terra, e ela entendeu o que ele estava tentando dizer. Dadas as ações de Vandaliel, Azaghal temia que o mundo se transformasse em uma distopia onde o ditador possuía um sistema de monitoramento muito poderoso. E na verdade, ao ver Talochein rastejando com Demon King familiares pela primeira vez, um vago pensamento de que era como se uma distopia tivesse de fato passado brevemente pela sua cabeça. Não era apenas Legion quem não conseguia entender isso, este era um perigo que quase ninguém neste mundo sequer consideraria, já que eles nunca haviam vivido em uma sociedade em uma era de informação. Mesmo o próprio Vandaliel provavelmente não seria capaz de explicar isso muito bem, mesmo que alguém lhe perguntasse sobre isso. Isso mesmo. Fico feliz que você entenda, Mari, disse Azaghal. Sim, eu faço. Mas está tudo bem. Vandaliel é a única pessoa sobre quem posso dizer isso com esta situação, disse Mari. Ela entendeu de onde Azaghal vinha, mas considerou a perspectiva dele a de um estranho. Você está dizendo que Vandaliel não fará algo assim? Azaghal perguntou com desconfiança. Não é que ele não vá. É que ele não pode, disse Mari. Para começar, você tem a ordem dos eventos completamente errada. Vandaliel não estava tentando criar apoiadores que o apoiassem fanaticamente, não importa o que acontecesse, nem estava tentando monitorar seus cidadãos. Ele estava de fato fazendo vários esforços para aumentar o número de pessoas que o apoiavam, mas não exigia deles fanatismo ou fanatismo cada vez maior. Tudo o que ele fez foi salvar aqueles que poderiam ser salvos com apenas um pequeno esforço de sua parte. O resultado foi que essas pessoas se guiaram e agora eram seus apoiadores fanáticos e zelosos. Quanto ao monitoramento, havia começado com golems e mortos-vivos que ele havia criado para proteger seus companheiros de intrusos. E mesmo depois de se tornar rei de Talochein, Vandaliel tinha continuado a ter relações casuais e amigáveis com os seus cidadãos. Foi por isso que ele registrou os nomes e rostos de cada cidadão ao obter a habilidade Perfect Recorte Chique. E então ele posicionou Demon King familiares por toda Talochein, pois eles eram mais rápidos em responder do que golems e Undyad. Então você está dizendo que ele não vai se tornar um ditador? Azaghal pressionou, ainda parecendo não convencido. Para começar, não há necessidade de ele fazer isso, prometeu Omari. Mesmo que Vandaliel não monitorasse seus cidadãos, não havia chance de que algum deles planejasse uma rebelião ou golpe de estado contra ele.
As funções urbanas de Talochein dependiam quase inteiramente dele. Mari e Mei foram capazes de usar magia de atributos de morte e fazer as mesmas coisas que ele, mas não tinham como fornecer a quantidade de mana necessária para administrar toda a cidade. Para começar, aqueles que apoiavam Vandaliel, não importa o que acontecesse, aqueles com os quais Azaghal estava tão preocupado, nunca aceitariam nenhum governante além de Vandaliel. Eles eram muito mais fanáticos do que Azaghal poderia imaginar. Não preciso ler a resposta a essa pergunta, não é? A explicação de Mari provavelmente foi mais fácil de entender. E quanto à resposta à sua última pergunta, e disse Plutão, olhando para baixo para ler a última parte da carta. Não pretendo criar uma nação democrática. Azaghal tinha a perspectiva de alguém do Japão, um país pacífico na Terra. Para ele, uma democracia onde os direitos humanos eram garantidos era como uma nação deveria ser. Ele acreditava que as nações do mundo de Lambda acabariam por chegar a essa conclusão também. Ele acreditava que Vandaliel, como alguém em posição de poder, deveria fazer isso acontecer. Afinal, não tenho intenção de me tornar um ditador, leu o Plutão e olhou novamente. Foi o que ele disse. Na nação governada por Vandaliel, a democracia era o sistema político com maior probabilidade de se tornar uma ditadura. Afinal, os cidadãos apoiaram Vandaliel na medida em que haviam erguido uma enorme estátua dele, apesar de sua veemente oposição a ela. Assim, se as eleições fossem realizadas, eles sempre votariam nele, desde que ele fosse um dos candidatos. Era possível que nenhum candidato concorresse contra ele. Vandaliel abster-se de participar da eleição também não resolveria o problema. Os candidatos acabariam então tentando convencer o povo de quão bem eles entendem a maneira de pensar de Vandaliel e quão bem eles poderiam governar como ele desejava. Ou talvez toda a nação apenas boicotasse as eleições até que Vandaliel fosse um dos candidatos disponíveis. De qualquer forma, era necessário que Vandaliel permanecesse no domínio do Império Demônio de Vidal para que ele não se tornasse uma distopia. Plutão explicou isso, e não era apenas Azaghal que estava sem palavras, Stendou e Shouko, que não tinha pensado tão longe, ficou em silêncio também. E por último, uma declaração de Vandaliel, disse Plutão, olhando para a carta. Não me importo que as pessoas tenham opiniões de dissidência. Afinal, não desejo ser acordado e apoiado por absolutamente todos. Mas para mim, você é apenas um dos muitos que tem opiniões opostas. E por favor, certifique-se de que seus métodos de conduzir seu movimento de oposição estejam em conformidade com os costumes deste mundo. Se você se juntar às forças de Alda no Ducado de Farzon, não o tratarei de maneira diferente de nenhum dos meus outros inimigos. Havia muita gente que se opunha ao que Vandaliel estava tentando fazer, Azaghal não era o único. Tais pessoas se recusaram a aceitar as performances de Kanako como música, se opuseram à aceitação de Ghouls como uma raça criada por vida e acharam a existência do distrito de Zakart repulsiva. Além de ser mais irritante do que a maioria, Azaghal era apenas mais um deles, embora isso por si só não fosse motivo para Vandaliel se esforçar para se livrar dele, e desde que Azaghal não fosse ao Ducado de Farzon para se juntar aos inimigos de Vandaliel. Tudo bem. Diga a Vandaliel que vou passar algum tempo pensando em quais são as maneiras corretas de me conformar com este mundo, disse Azaghal. Não ficou claro quanto da mensagem de Vandaliel havia sido devidamente transmitida a Azaghal, mas ele se sentou e ficou em silêncio. Tendou e Shouko soltaram suspiros profundos de alívio. O mundo de Lambda era muito diferente da Terra e da origem. O erro que Azaghal cometeu foi escolher nascer no corpo de um jovem quando reencarnou neste mundo, em vez de começar a vida ainda bebê e ser criado pelos pais. Ele tinha desistido da oportunidade de aprender os valores deste mundo, e mesmo depois de sua reencarnação, ele sempre esteve com Tendou e Shouko, a quem ele considerava como seus únicos companheiros. Isso fez com que ele demorasse muito para perceber o quão diferente este mundo era dos outros em que viveu ou talvez ele tivesse percebido isso, mas presumiu que era este mundo que estava errado. Se isso pudesse ser corrigido, a vida de Tendou e Shouko talvez se tornasse um pouco mais fácil. Mas enquanto Azaghal não se envolvesse com Vandaliel, ele não passaria de um dos inúmeros estranhos que existem neste mundo.